Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do duelo entre Palmeiras, não, né? Palmeiras tava lendo a matéria do Palmeiras agora. E também não vou editar nada não, pessoal. Vamos nesse aqui, ó. O duelo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. É porque eu gosto muito de futebol, né? Aí eu leio todas as matérias. E aí trazer o PVC, o Jorge Igor, falando aí sobre o duelo entre Atlético e Cruzeiro, comentando aí o favoritismo, né? Eles falaram aí que há pouco tempo atrás o Cruzeiro era o favorito, só que o Atlético deu uma crescida aí no desempenho nas últimas partidas, principalmente quando eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Então as duas equipes chegam equiparadas agora para dois duelos bem equilibrados. Então não tem favorito, essa é a realidade e eu até concordo também, além de ser clássico, as duas equipes estão bem, o Atlético eliminou o Flamengo, o Cruzeiro venceu o Botafogo no Newton Santos, então é jogão. Vamos aí reagir ao debate, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, vamos aí para o debate logo depois e eu volto falando mais da Copa do Brasil. A pior coisa que podia acontecer para o Cruzeiro era pegar o Atlético na Copa do Brasil. E não é que a recíproca não seja verdadeira, mas entenda meu raciocínio, meu ponto. É que o Cruzeiro está disputando o Brasileirão com chance de ser campeão. E vai ter que concentrar esforços para não gerar crise se for eliminado pelo Atlético. Para o Atlético a situação é semelhante, mas está claro para o Galo que o título a conquistar na temporada é a Copa do Brasil. Vai ter crise se perder para o Cruzeiro? Vai. Mas vai ter crise porque vai passar o ano concentrando apenas a Copa Sul-Americana, que não é nesse momento a prioridade. E por enfrentar o Cruzeiro, prioridade mesmo agora é o Clássico. Mais até do que a Copa do Brasil. Nem devia ser, mas virou. Vasco e Botafogo. Outro duelo imprevisível por ser clássico, mas o Botafogo está melhor. O Botafogo é um time mais talentoso, de mais investimento, mais pronto, campeão brasileiro e da Libertadores, tem favoritismo contra o Vasco. Bahia e Fluminense, outro clássico tricolor. O Bahia nunca esteve tão pronto para chegar pela primeira vez na sua história à semifinal da Copa do Brasil. Parece um time mais regular, com um jeito de jogar mais claro, em comparação com o Fluminense de Renato. Claro que o Fluminense pode vencer, mas aqui acho o Bahia mais forte. E o Corinthians, mesmo sem Memphis e sem Carrilho até o final da temporada, é favorito ligeiro contra o Atlético Paranaense porque o Atlético está na Série B. O Atlético não é um time de Série B, mas está, motivado por eliminar o São Paulo. Mesmo assim, o Corinthians parece ter uma ligeira vantagem. Aconteceu, Cruzeiro e Atlético, é o Galo e o Cruzeiro se enfrentando na Copa do Brasil, cara, que loucura. Eu fiz as entrevistas com os cruzeirenses, com os atleticanos, mas possibilidades eram 1000, né, e já vão se encontrar nas quartas de final. Cruzeiro e o Galo vai pegar fogo, tem clássico carioca do outro lado também, aliás, o Botafogo, que pra mim é o melhor time carioca hoje, vivo na Copa do Brasil, naturalmente, eu acho que tem tudo para ser finalista da Copa do Brasil. E do lado de cá é o Galo e o Cruzeiro, ver quem pega o Corinthians. O Corinthians já tá na semifinal. Não tem mistério. Galo e Cruzeiro. Que loucura. Eu tô louco para esses jogos chegarem, tô louco. Hora da verdade entre Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil é o melhor confronto dessas quartas e eu posso provar. Quando fala Atlético Cruzeiro Copa do Brasil, já vem esse cara na cabeça. Diego Tardelli, que fez o gol do título do Atlético de 2014 no Mineirão, em cima do Cruzeiro no final do primeiro tempo. Na história do confronto na Copa do Brasil, uma vitória pro Galo, uma vitória pro Cruzeiro. Do Galo foi justamente o primeiro título da Copa do Brasil, esse em 2014. Do Cruzeiro, 2019, levou a melhor, pois acabou sendo eliminado nas semis pro Internacional. Coloca aí na conta que o Cruzeiro é o maior campeão da disputa com 6 títulos, isso pesa. Mas como disse, clássico regional não tem favorito. Em termos de mata-mata nacionais, essa vai ser a 5ª vez que as equipes vão se encontrar. Além das 2 vezes na Copa do Brasil, se encontraram 2 vezes no Campeonato Brasileiro, quando ele era disputado em mata-mata. 2 vezes o Galo se deu melhor, então 4-1 neste duelo. Neste formato, Arena MRV no dia 27, data base, e 11 de setembro, meu aniversário, no Mineirão. Isso só aconteceu uma vez
na final do Mineiro do ano passado, em que teve empate, o Atlético saiu na frente na Arena MRV, deixou o Cruzeiro empatar e depois venceu no Mineirão com o Cruzeiro saindo à frente na partida. Pra mim, o Cruzeiro vive o melhor momento, mas o Galo é o pior adversário que o Cruzeiro podia ter. Porque tava focado no Brasileiro e agora vai ter que se reforçar e medir esforço para ganhar do Galo, porque uma derrota pode ter uma crise além de desviar o foco do Cruzeiro no Brasileiro. Pro Galo, sempre teve como meta a Copa do Brasil, vai continuar focado. Se for eliminado, tem a Sul-Americana, que até então não era prioridade. Eu não provei que é o melhor duelo dessas quartas. Diz aí, quem ganha? Tem faltado ao Cruzeiro perna, o Cruzeiro tá sofrendo fisicamente, principalmente na parte final de cada jogo, na segunda metade dos jogos. E aí fez essa distância que tava, sei lá, aqui, vai cair pra cá. Eu ainda acho o Cruzeiro superior, o trabalho da temporada, tá? Acho o trabalho melhor, acho coletivamente o Cruzeiro um time mais confiável, mas a distância que nós vimos no início do Campeonato Brasileiro, um mês atrás, um mês e meio atrás, não é a distância que temos hoje. E tem um fator aqui que é mando de campo. Você tem a divisão de 90-10 dos clássicos mineiros, né? Então você vai ter o primeiro jogo na Arena MRV, só um pouquinho de torcida do Cruzeiro. Segundo jogo Mineirão, só um pouquinho de torcida do Atlético. E isso é uma coisa importante também. O Cruzeiro decide, eu acho que é um confronto equilibrado. Vejo o favoritismo do Cruzeiro, acho no todo da temporada o Cruzeiro mais confiável. E o Cruzeiro decide no Mineirão. E isso também é um trunfo. Mas claro que tem jogo, claro. Se esse confronto é sorteado um mês atrás, o atleticano, meu Deus do céu. Hoje não, porque o Atlético apresentou sinais muito nítidos de melhora nas últimas semanas. Confrontos definidos nas quartas de final da Copa do Brasil, com 2 clássicos estaduais e promessa de grandes jogos. E antes de mais nada, é preciso dizer, com a loucura de calendário no futebol brasileiro e a janela de transferências ainda aberta, o panorama destes confrontos pode estar completamente diferente daqui a poucas semanas, quando eles acontecerem. Por aqui, tudo pode mudar a qualquer momento. Dito isto, hoje dos 4 duelos, 2 contam com favoritismos claros. O maior deles a favor do Corinthians diante do Atlético Paranaense. Ainda que o time de Dorival Júnior venha encontrando dificuldades para se mostrar regular no Campeonato Brasileiro, os paranaenses vêm patinando, distantes da briga pelo acesso na Série B. O Botafogo também é favorito no duelo contra o Vasco, pela qualidade do elenco e a diferença grande de desempenho entre os dois times atualmente. O que equilibra um pouco é o fato de termos um clássico em disputa. Bahia e Fluminense têm tudo para fazer um confronto bem igual, como foi no último fim de semana, quando empataram em 3-3 pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Rogério Ceni parece mais regular, mais organizada, mas o Fluminense de Renato Gaúcho vem fazendo ótimo papel nas competições de mata-mata, com excelente participação no Mundial de Clubes e uma classificação sólida contra o Inter nas oitavas. Por fim, o Clássico Mineiro, para mim, o melhor e mais equilibrado das quartas. O Atlético eliminou o time mais forte do país nas oitavas de final e chega com moral. Tem em Cuca um técnico com um ótimo retrospecto em Copas e este ano, em 2 duelos, ainda não perdeu para o rival. O Cruzeiro faz um campeonato brasileiro acima da média, está entre os times mais regulares do Brasil no momento e decide a vaga para as semifinais no Mineirão. E aí, quem serão os semifinalistas da Copa do Brasil? Deixa seu palpite aí nos comentários. Estão sorteadas as quartas de final da Copa do Brasil e também até a final os caminhos dos clubes. E nós teremos 2 grandes clássicos regionais, estaduais e, obviamente, confrontos nacionais. Não tem como você chegar numa quarta de final de Copa do Brasil e os jogos não serem gigantescos. Fluminense e Bahia, Corinthians, Atlético Paranaense. Até aí, jogos normais, poderia ser um São Paulo e Corinthians, talvez se o juiz não tivesse expulsado o Rafael por um toque que até agora eu não vi, né? Ou se o São Paulo tivesse sido um pouco mais competente também no Morumbi, tivesse resolvido o jogo, nós teríamos 3 clássicos regionais, de modo que a Copa do Brasil pararia a porra toda. Mas teremos Vasco e Botafogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu acho que não precisa, né, fazer grandes comentários sobre o tamanho desses 2 jogos. Quartas de final, mata-mata, com 2 jogos estaduais, 2 grandes clássicos, e teremos ali uma possibilidade grande de um novo clássico, né, do outro lado, porque se o Bahia perder para o Fluminense, o que não é nenhum absurdo, Vasco e Botafogo, evidentemente, saem um carioca e nós teremos um outro clássico ali. Então o Bahia é o que pode evitar um outro clássico na semifinal. Do lado de cá, Corinthians ou Atlético Paranaense, claro, favoritismo para o Corinthians, o Atlético Paranaense está na Série B, não está bem e tal, contra o vencedor de Galo e Cruzeiro. Cruzeiro hoje joga mais bola que o Galo, mas é Cruzeiro e Galo, né? O Botafogo hoje joga mais bola que o Vasco, mas é Vasco e Botafogo, então não tem muito como a gente
imaginar algum cenário que não seja um puta de um drama. Tomara que a CBF coloque aí esses jogos em horários separados, a gente sabe que ela não vai fazer isso, algum jogo a Globo vai acabar pegando para lá e para cá, mas seria maravilhoso a gente poder assistir os 4 jogos, todo ano eu falo isso, todo ano eu não consigo ver resultado, porque todo ano os jogos são simultâneos e a gente acaba perdendo deles, mas pelo menos os clássicos, né, CBF? Dá para botar um na quarta e na quinta, um às 7, um às 9h30, só para todo mundo poder ver, para a gente curtir todo mundo junto aí, os 2 grandes jogos, 2 principais jogos dessa quarta de final. Minas Gerais não será a mesma depois dessa decisão. Júlio! Assim que a gente gosta. Assim, já chegou assim, ó. Vamos lá para saber qual o confronto mais equilibrado, ou quem se deu bem, quem se deu mal. Como é que você viu esses confrontos aí da Copa do Brasil? Eu acho tem 2 confrontos equilibrados e 2 confrontos com favoritos, né? Sim, Corinthians e Botafogo, para mim, são claros favoritos. E acho que eles foram muito beneficiados no sorteio, porque além de pegarem os 2 times mais fracos, para mim, desses 8 aí, 6 podem ser campeões. E eu coloco meio que igual, assim. Agora não mais tão igual, porque Botafogo e Corinthians têm os confrontos contra os 2 que eu acho que não tem como ser campeões. Eu acho que Vasco e Atlético Paranaense estão abaixo. E estão mais preocupados realmente com um com a permanência e o outro com acesso à Série A. Eles estão mais preocupados com a série. A prioridade é outra, né? Claro que se passar da Copa do Brasil é dinheiro no bolso, é torcida feliz, mas eu acho que Corinthians e Botafogo foram beneficiados no sentido de deram sorte, né? De pegar Atlético e Vasco e com a segunda partida em casa. E o Botafogo ainda é o único que está nas 3 principais frentes. Então, jogar no Rio de Janeiro é muito bom para o Botafogo. Ele vai ficar 20 dias no Rio de Janeiro. Entre jogos de Campeonato Brasileiro, data FIFA, os duelos contra o Vasco, são 20 dias sem viajar. Os outros 2 confrontos são 2 confrontos muito enroscados, hein? Muito enroscados. Nossa. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a Copa do Brasil, né? Tivemos o sorteio nessa terça-feira e teremos nada mais, nada menos que Atlético Mineiro e Cruzeiro. Clássico mineiro, valendo vaga na semifinal, né? Valendo vaga já na semifinal. Um vai eliminar o outro aí, pessoal. Um vai eliminar o outro. O Cruzeiro, pessoal, o Cruzeiro, ele não tá na Sul-Americana, né? Não tá na ano que vem vai estar na Libertadores, mas esse ano nem na Sul-Americana tá. Já o Atlético tá na Sul-Americana. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o chaveamento, porque o Atlético joga durante essa semana aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Atlético nas oitavas eliminou. Aqui é mata-mata, né? Aqui que já é as oitavas. Atlético e Godoy Cruz da Argentina. É pedreira. Qualquer time da Argentina é pedreira. E aí pega o Godoy Cruz. Joga, no caso, amanhã, quinta-feira, né? Quinta-feira, no dia 14, quinta-feira, contra o Godoy Cruz. E aí depois, se passar, né? Pega Bolívar ou Cienciano. O Atlético Mineiro. Já o Cruzeiro, né, não está participando de competições sul-americanas nesse momento. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.